Aqui. Bom, esse é o tema da nossa aula, né? Que é um pouco que eu já conversei agora inicialmente. O Brasil no processo de globalização, né? Mas como eu falei para vocês, é o comportamento político, né? Geopolítico do Brasil na globalização, né? Qual é o nosso problema? É exatamente esse, né? O Brasil tem se comportado de uma forma bastante diferente, né, nos últimos 20, 30 anos, que é... Opa, tem gente chegando. Bom dia, pessoal que chegou agora. O Brasil tem se comportado pós Segunda Guerra Mundial, né, de forma distinta, né? Como eu disse, a gente já conversou sobre isso, né? O mundo bipolar, quando o mundo bipolar acaba com o processo de globalização, ou melhor, quando a globalização começa, né, os países começam a se comportar de forma profundamente distinta do que a gente viu na segunda metade do século XX. Na segunda metade do século XX, o comportamento geopolítico do mundo era basicamente um, né? Ou a gente é amigo dos Estados Unidos, ou a gente é amigo da União Soviética. Ou a gente se relaciona economicamente com os Estados Unidos, consome os produtos americanos, consome tecnologia americana, se relaciona vendendo e comprando dos Estados Unidos, ou a gente faz isso com a União Soviética, e isso significa um arranjo político econômico interno entre relação com o capitalismo e relação com o comunismo. E o Brasil escolheu um deles, né? Apesar de o Brasil ter historicamente uma relação com Cuba, o Che Guevara, quando era ministro da Economia de Cuba, chegou a vir ao Brasil, Fidel Castro fez viagens ao Brasil. O Brasil, historicamente, é um país aliado com os Estados Unidos. Historicamente. Né? Olhando principalmente esse processo da década de 30 até a década de... até o início dos anos 2000. Né? O Brasil sempre se alinhou politicamente com os Estados Unidos nesse processo de mundo bipolar. Né? Entretanto, como a gente conversou lá, né, no momento, na aula sobre globalização, né, seu aspecto político, né, a gente falou que esse mundo bipolar caiu, quebrou, esse arranjo do mundo não existe mais, né? E o nosso arranjo hoje é multipolar, né? Diferentes grupos, né, se arranjam para fazer a política mundial, fazer a política econômica mundial, né, e outras tantas políticas que a gente pode elencar aqui. Né? Por exemplo, a gente está vendo agora um debate que é seríssimo, que é como os países se comportam combatendo a Covid, por exemplo. E essa imagem que está no slide é precisa, né? Porque é um jogo de xadrez mundial, né? Ou seja, como os países se relacionam, como os conflitos se resolvem, quais são as esferas de resolução desses conflitos, conflitos armados ou conflitos comerciais, conflitos políticos, econômicos. E a gente introduziu, né, lá naquela aula sobre política e globalização, né, o aspecto regional da globalização, né, o aspecto fragmentário da globalização, né, ao passo que o mundo se conecta cada vez mais com novas tecnologias de informação, novas tecnologias produtivas, né, novas formas de produzir, com que faz com que um simples celular, por exemplo, tenha partes, tem o software americano, o hardware é asiático e tenha aplicativos que são do mundo inteiro, etc, etc. Ou seja, uma simples mercadoria como um celular, né, tem partes do mundo inteiro, ou seja, o aspecto produtivo dele está
conectado, né, por vários países, né, e de fábricas em vários países. Né. Ao passo que isso está acontecendo, né, também está acontecendo um processo de protecionismo. Também está acontecendo um processo de fechamento de fronteiras em determinados lugares. A figura geopolítica disso, né, olhando do ponto de vista dos estados, né, olhando do ponto de vista do comportamento dos países, são os blocos econômicos. E a gente conversou basicamente sobre alguns deles. Eu apresentei vários para vocês naquele mapa do IBGE, que é um mapa mundi, né, que apresenta todos eles. A gente, daqui a gente não vai fazer isso, a gente não vai ver todos eles. E na aula de hoje nos interessa exatamente alguns blocos econômicos, alguns encontros diplomáticos, né, algumas relações políticos-econômicas do Brasil. Um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje. E, portanto, a gente não pode esquecer nunca esses dois caminhos políticos da globalização. Né? Ao passo que o mundo se globaliza nesse sentido quase do senso comum, né, de processos que se tornam cada vez mais globais, né, acontecem no mundo inteiro, né? Os países também se fecham, também se relacionam a partir do encontro de uma determinada política comum, seja ela a política que for. Né? A gente vai ver casos distintos. Né? Por exemplo, a União Europeia com política, com planejamento interno, né, muito mais sofisticado do que o Brasil, do que o Mercosul, que o Brasil faz parte. Né? Por exemplo, uma moeda comum, etc. Né? Políticas realmente como uma política agrária comum, etc, etc. A gente não vai tratar aqui sobre a União Europeia. Portanto, esses dois processos a gente tem que estar claro na nossa cabeça, para a gente pensar o caso brasileiro. Porque o caso brasileiro é exatamente isso. O Brasil está nessa encruzilhada, né, como vários outros países. Ao passo que no Brasil, nos últimos 20 anos, né, se globalizou de forma brutal, nos últimos 20 anos, nos últimos 30, 40 anos, se globalizou de forma brutal, ou seja, cada vez mais parcelas do território, né, se conectam com circuitos produtivos globais, financeiros. Né? Afinal, a gente tem a maior bolsa de valores da América Latina aqui, no Brasil, fica em São Paulo, a gente já conversou sobre isso também. O país também vai se integrando cada vez mais, de forma cada vez mais sofisticada, com o Mercosul. Com os blocos, principal bloco econômico regional na América Latina, que é o Mercosul, fazendo política econômica junto, propondo tarifas contra mercados externos, né? E também faz parte do BRICS, né? Que não é um bloco econômico, né? Mas é um bloco de estratégia política econômica conjunta, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao passo que o Brasil também se relaciona com hoje o seu maior parceiro econômico, que é a China, né? Parceiro comercial, que é a China. Esse avanço dessa política, né, internacionaliza cada vez mais parcelas do território. Por exemplo, a gente tem uma parcela da terra brasileira sendo comprada por empresa chinesa. E aqui a gente vai tentar passar um pouco por cada um desses processos. Mas antes disso, a gente tem que observar o nosso conceito. Né? O que é geopolítica? Né? E aqui a gente vai tentar tratar geopolítica a partir desse geógrafo britânico chamado John Agnew. Ele define geopolítica, né, a dimensão espacial da relação entre estados, cujos esforços estão vinculados à apropriação e ao controle do território. Veja que a apropriação é uma coisa, controle é outra. Isso aí vai ser importante na nossa definição de geopolítica.
tanto na escala nacional quanto na escala global. E é um pouco dessa escala que a gente vai sempre tratar aqui, né? O comportamento dos países e a relação entre esses países, né? A escala nacional e a escala global. Envolve o uso direto ou indireto da violência organizada, e não raro a combinação de saber geográfico e ideologias nacionalistas ou imperialistas. Esse é um ponto fundamental para a gente pensar o conceito de geopolítica. Os estados se comportam com o uso direto ou uso indireto da força. O que eu estou chamando de uso direto ou uso indireto da força? Eu estou falando da guerra, do conflito armado, do conflito entre os países, ou não, das relações geopolíticas, da organização estratégica do mundo, que não passa pela força, mas passa pelas relações diplomáticas, passa pelas relações culturais. Só um minuto, cara, para eu chegar onde eu quero chegar. O John Agnew separou esses dois conceitos, aí vou gastar meu inglês aqui, entre hard power e soft power. Né? O poder da violência, o hard, né? Em inglês é duro, né? E o soft, né? O mole, a diplomacia. Né? Geopolítica, né? A geopolítica mundial se comporta historicamente esses dois polos, né? Que não precisam ser opostos. A gente vai ver alguns casos aqui. Diga, cara. Exatamente. Por exemplo, a Guerra Fria, ela envolveu conflitos indiretamente. Por exemplo, uma questão que eu coloquei na prova que gerou debate, né? A propaganda política. Mas quando a gente está pensando em geopolítica, a propaganda é a imagem sobre o outro território, né? É a imagem do outro sobre o outro. Por exemplo, o que os Estados Unidos sempre fez historicamente, né? Os quadrinhos. Os quadrinhos sempre produziram imagens sobre o outro, né, para o outro. Por exemplo, o que é o... Vocês já viram o Zé Carioca? Da Disney? Né? O Zé Carioca era um louro, né, malandro brasileiro. Né? Ou seja, é uma visão geográfica produzida nos Estados Unidos sobre o Brasil. Isso é muito comum em ver no cinema, isso é muito comum ver nas artes de maneira geral. Uma imagem generalizada, uma imagem estereotipada, mas uma imagem que é uma imagem geográfica, é uma imagem sobre a geografia do mundo, é uma imagem sobre o outro, é um discurso sobre o outro. E não raro é um discurso de poder, é um discurso que demonstra uma visão do mundo específica. E aí, no século XXI, como a gente já conversou aqui, os Estados Unidos despontou como uma potência mundial, né? Os Estados Unidos são campeões de fazerem isso. Produzir um discurso, produzir uma imagem sobre o mundo onde os Estados Unidos é o grande salvador da pátria. E os filmes de heróis estão cheios disso, os quadrinhos estão cheios disso, a literatura está cheia disso, né? São vários e vários os livros que trabalham com essa visão de mundo. Vários elementos da cultura tão emaranhados dessas visões de mundo, né? Visões que são visões geopolíticas, né? Por exemplo, o que é o Capitão América? Sei lá. Esse a gente poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos, né? Os exemplos são os mais variados possíveis. Mas veja, ele é uma visão de poder, né? Ele é uma visão sobre um outro estado, ou seja, ela diz sobre uma estratégia geopolítica do mundo, mas ela não envolve violência, né? Portanto, é o soft, né?
é o soft power. Entretanto, a gente já sempre, né, estuda a geopolítica, né, sempre quando a gente apresenta a geopolítica nos cursos de história, de geografia, que a gente já viu aqui inclusive, né, quando a gente falou de geopolítica agora há pouco, a gente falou que da Segunda Guerra Mundial, né, dos conflitos armados na Guerra Fria. A gente acaba dando mais ênfase, né, a essa dimensão do hard power, né, a essa dimensão da violência, essa dimensão armada. Né. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o comportamento geopolítico no mundo, né, da segunda metade do século XX para frente, ela não é nem um polo nem o outro, ela é uma combinação dos dois. Né. Geopolítica é uma combinação entre hard power e soft power. Né. Alguns países utilizam muito mais o soft do que o hard. Né. Outros países utilizam muito mais o hard do que o soft. Né. Isso diz muito sobre o comportamento geopolítico de um país. A partir desse conceito, né, a gente já pode pensar o Brasil. Qual o comportamento geopolítico do Brasil? É hard ou soft power? Né? É uma política violenta ou uma política da diplomacia? O que vocês acham? Perfeito, né? O Brasil nunca teve um complexo industrial militar, né? O Brasil nunca teve, né, um exército poderoso. Portanto, a forma com que o Brasil se colocou para o mundo, né, sempre foi pelo soft power. Sempre foi, né, pela diplomacia, sempre foi tentando contato com os países a partir da esfera econômica e a esfera cultural. Né? Por exemplo, né, uma imagem geográfica fundamental para o Brasil é a cultura, né? O turismo. Esse foi um posicionamento estratégico da economia brasileira ao longo da segunda metade do século XX para frente. O Brasil é o primeiro signatário da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é uma instituição diplomática por natureza. Né? É uma instituição que deve evitar a guerra por natureza. O posicionamento do Brasil na geopolítica mundial pós Segunda Guerra é do soft power precisamente. Assim, Entretanto, né, o Brasil não se absteve, né, dos conflitos armados no século XXI. Por exemplo, né, dos conflitos armados não, mas usou suas tropas, por exemplo, na missão de paz do Haiti. A gente vai ver isso daqui a pouco. Né. Mas o soft e o hard power, né, sempre se complementaram. Né. E hoje, né, acho que essa distinção do Brasil soft power, com a eleição do nosso último presidente, isso se transforma numa questão. O discurso do mundo hoje tem se tornado cada vez mais incisivo, cada vez mais violento. A gente está passando por um processo de transição da política soft power para a política hard power. Isso é uma hipótese. Isso é uma leitura que a gente pode fazer do mundo a partir desse conceito. Né? Ao passo que o mundo tem se tornado cada vez mais espinhoso, né? Tem se tornado cada vez mais contrário à diplomacia. Né? Seja a Inglaterra saindo com o Brexit da União Europeia, seja o governo Donald Trump fazendo um discurso cada vez mais violento em relação ao mundo e em relação ao seu vizinho México, seja o Brasil fazendo um discurso cada vez mais violento em relação aos países da América Latina. Né? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção com isso aqui, essa dimensão do soft power pode estar mudando. E aí isso está acontecendo agora, a gente não tem o que dizer mais sobre isso. Né? Mas, ou seja, o mundo pode estar passando por uma escalada, né, de violência. De violência não, mas
de discursos cada vez mais violentos, né? E aí é só a gente abrir o jornal que a gente vai ver isso. Agora as eleições americanas, não sei se vocês estão acompanhando, né? São claramente duas visões geopolíticas que estão ali colocadas no debate, né? As visões nacionalistas, né? Essa visão da nação como um ente federal, como um ente fundamental, né? Como esse ente, né? Tem se tornado cada vez mais ativa no mundo hoje, né? E isso, obviamente, interfere na diplomacia, porque a diplomacia é um diálogo, né? Eu cedo uma parte, o outro país cede outra, e assim a gente constrói alguma coisa junto, uma política junto, né? Ou no caso de um bloco econômico, uma política regional conjunta, né? Seja uma política econômica, seja uma política de pessoas, ou seja uma política de algum setor específico, de algum muito específico, uma produção muito específica de alguma coisa, de alguma mercadoria ou de algum bem, né? Se a nação, né, se a fronteira entra nessa equação de forma muito forte, né, esse diálogo, né, é impedido de acontecer, né? Portanto, 2018 para frente é meio difícil a gente fazer essa análise do soft power, né? Está passando por um processo de transformação. Mas a gente pode ter um olhar sobre os primeiros 20 anos do século XXI. A gente pode ter um olhar sobre esse início, esse pontapé inicial da globalização, que o Brasil teve um papel importante, né, e central, né? Afinal, o Brasil ainda é hoje um dos países centrais na economia mundial, sob vários aspectos, e é considerado um desses países em desenvolvimento, né, que tem cada vez mais uma atuação importante no século XXI. Então vamos voltar para os nossos casos aqui. Mas antes de voltar, esse conceito tem que estar bem claro, né? Ou seja, a geopolítica é o comportamento dos países em relação ao mundo, né, em relação aos seus outros companheiros, né, aos outros estados, né, ou seja, que está diretamente envolvendo soft power e hard power, né, a violência e a diplomacia, né. Como se dá o hard power? Hard power se dá pelo complexo industrial militar, né, por tiro, porrada e bomba, né, se dá por conflitos armados, semi-armados, etc. Como se dá o soft power? Pela diplomacia, pelas relações culturais, né, pela integração diplomática do mundo. Exemplos disso, a gente falou aqui vários, no plano da cultura, no plano do cinema, das artes. A gente poderia dizer outro, né? Um componente fundamental do soft power americano, né, é a moeda. O que eu quero dizer com isso, né? É um componente de poder que não se dá pela violência, né? O que eu quero dizer com isso, né? As economias dos países se comportam em dólar. Quanto mais dolarizada é uma economia, né, quanto mais ela participa da economia internacional e a composição da economia nacional dela tem mais dólar do que a moeda nacional, né, ela se fragiliza. A economia fica cada vez mais frágil. Porque se os Estados Unidos jogam muito dólar no mercado internacional, produzem muito dólar, afinal a produção dessa moeda está em um país só, e aí é um componente geopolítico importante, é um país só comandando a economia de vários países ao redor do mundo. Se os Estados Unidos resolve jogar mais dólar na economia, ou reter mais dólar na economia, essa moeda vale mais ou vale menos. Se ela vale mais ou vale menos, ela pode inflacionar ou deflacionar a economia de vários outros países. Ou seja, o preço das coisas, o preço das mercadorias, o preço de um copo d'água, né, pode aumentar muito ou diminuir muito. Isso é uma fragilidade.
né? Isso pode ser usado de forma geopolítica, isso pode ser usado de forma estratégica pelos Estados Unidos em relação ao mundo, em relação a outros países. O mercado internacional, nem só os Estados Unidos tem dólar, né? Ou seja, o mercado internacional tem uma certa regulagem, tem um certo comportamento padrão ao redor dos anos. Mas a moeda é um instrumento de soft power. Esse comportamento, né, que é um comportamento do poder, né, do poder dos Estados Unidos em relação ao mundo inteiro, né, ela se dá, né, ele é um instrumento de soft power, não tem ninguém dando um tiro, não tem ninguém armando um exército ou colocando um navio em algum lugar, um porta-aviões, etc. Não tem nenhum movimento militar aqui envolvido. Né? Portanto, é um comportamento do poder econômico dos Estados Unidos, né? É um comportamento de soft power. Né? Entendido esses dois conceitos, essas duas dimensões do conceito de geopolítica, isso é fundamental para a gente pensar no mundo hoje. A partir de agora, eu vou sempre falar de soft power e de hard power. Isso vai entrar nas nossas discussões de maneira cada vez mais clara. Né? Até aqui tudo bem, pessoal? Entendido esses dois conceitos. Né? Vamos então agora pensar sobre esses dois conceitos e olhar o Brasil através desses dois conceitos. Né? E obviamente, como a gente já conversou aqui, né, quando a gente pensa o Brasil, né, é muito mais presente na nossa história o soft power, a diplomacia, as formas, né, de relação entre os países, né, para se desenvolver, né, para se colocar política e economicamente no mundo, mas através da diplomacia, né, das políticas comuns com os países, etc. Vamos ver os casos aqui. Bom, já passamos pelo conceito de geopolítica, a gente está falando do John Agnew, que é o geógrafo britânico que produziu esse conceito, e ele traduz isso entre o hard power e o soft power, né, que a gente conversou aqui agora há pouco. Né. Para a gente olhar o Brasil, né, quando começa esse problema da integração regional, né, quando se começa a dar importância para esse tema no Brasil, né, é exatamente no período de redemocratização brasileira, né, exatamente pós-ditadura militar. Né, porque o discurso da ditadura militar, né, era um discurso da unidade nacional, né, era um discurso da integração nacional do país, era o discurso do Brasil, né, como um elo fundamental, é o discurso do nacionalismo como eixo fundamental da política brasileira. Quando o regime militar, a ditadura militar, sai de cena, né, o Brasil acaba com esse momento, com muita manifestação popular, né, e entra no período de redemocratização. Né, ao passo que esse momento, né, aí tem um paralelo internacional, né, quando o país, a ditadura militar começa, né, a sair de cena e o país começa a se democratizar, né, no processo de democratização que dura alguns anos, é exatamente o momento que a União Soviética está caindo, né, e que o processo de globalização está iniciando. Ou seja, a política nacional, né, começa a ser invadida pelos produtos internacionais, a gente começa a tentar... Bom, as empresas nacionais começam a perder centralidade para as empresas transnacionais, para as grandes corporações. Como o Brasil se posiciona no mundo nesse período, né? Como competir
com a produção internacional dos grandes países, das grandes potências econômicas, né? De uma potência que está surgindo nesse período, que é os Estados Unidos. Né? Surgindo não, está, né? Se consolidando. Né? Está se consolidando, vencendo a Guerra Fria. Né? O capitalismo começa a se globalizar nesse período. Né? Exatamente nesse momento que surge esse problema. Como nós, países da América Latina, né? Colônia, historicamente colônia dos países da metrópole, das metrópoles europeias, né, com um histórico de pobreza extrema em alguns casos, como é o caso do Brasil, né, fome, está falando de fome mesmo. Né, como se posicionar nesse processo? Né, como se relacionar com o mundo globalizado? Né, como competir com esse mundo globalizado? Sozinho? Não dá. Né? Afinal, a gente tem aí um mundo, né, de ultra competitividade. Né? Entretanto, em conjunto, é possível. Na década de 90 que é esse primeiro passo, né, que os países latino-americanos dão na integração regional. Né? Rejeitando a proposta de integração regional dos Estados Unidos, de livre comércio dos Estados Unidos, e criando uma própria. E aí é o primeiro passo, né, para multipolaridade, né? É o primeiro passo para o comportamento geopolítico, né, que não se dá mais pela bipolaridade lá das duas grandes superpotências, né? Ou melhor, agora na globalização, pela polaridade, né, pelo grande centro econômico do mundo se transformou nos Estados Unidos. Não é negar esse movimento de globalização, porque isso são lógicas econômicas brutais, né? Mas, ao mesmo tempo, bom, o que a gente pode fazer? O que nós, irmãos da América Latina, podemos fazer contra esse processo econômico brutal de globalização? Em 91 é o primeiro passo para a criação do Mercosul. Né? Ou seja, a criação de um bloco regional, de uma união aduaneira, né? Fazer uma política econômica comum com tarifas alfandegárias contra vários produtos europeus, estadunidenses, etc. Ou seja, é também nesse momento que há uma série de criação de blocos regionais econômicos ao redor do mundo. Por isso que eu disse, conversei com vocês naquela aula sobre a globalização. Né? Ao passo que o mundo se globaliza, tem esse segundo processo de regionalização no mundo inteiro. E o desenho da América Latina é mais ou menos esse aqui. Né? Ou seja, esse mapa ele está